Olá pessoal, sou o Victor e bem-vindo ao meu canal de ideias. Nesse vídeo eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre moral e ética, tá? E antes de tudo, eu gostaria de estar trazendo os conceitos que eu vou estar utilizando para cada uma dessas palavras, né? Pois alguns filósofos, eles utilizam conceitos bem distintos, tá? Uns dos outros para se referir a essas palavras. Por exemplo, Hans Hermann Hoppe, ele se refere à ética e moral como sendo praticamente a mesma coisa, enquanto Murray Newton Rothbard, ele se refere a ética como a lei e moral como sendo um dever que tem como finalidade basicamente a integridade do indivíduo, tá? Então, a, dada essa explicação, tá? Eu vou pegar esse conceito do Rothbard e estar utilizando aqui nesse vídeo. Então, sempre que eu estiver me referindo à ética, é a lei. E quando eu estiver falando sobre moral, tá? Dever. Então, vou estar analisando aqui uma ideia do Ludwig von Mises, tá? Que ele escreveu em seu livro chamado Liberalismos, em 1927. Tá? Nesse livro, ele define moral como sendo atenção aos requisitos necessários para a existência social, tá? Exigida de cada indivíduo, membro de uma sociedade. Tá? Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Imagina que o indivíduo ele viva de forma isolada, sei lá, numa montanha. Então, quando ele age, ele não precisa ponderar se agir de determinada maneira, tá? A fim de obter uma vantagem para ele naquele momento, sei lá, vai numa árvore, pega um fruto, ou corta uma árvore e obtém lenha, tá? Ele não precisa ponderar se agindo daquela maneira ele vai estar prejudicando, né, um indivíduo ou um grupo de indivíduos, tá? A sociedade, na definição de Mises, porque ele vive de forma isolada, tá? O que é totalmente diferente da vida em sociedade, tá? A vida em sociedade, ela requer pequenos sacrifícios como esse, está no curto prazo, para que venhamos ganhar no longo prazo vantagens maiores, tá? E por vantagens maiores no longo prazo, né, a gente pode entender dentro da definição de Mises que por si só a existência da sociedade já é um ganho maior nesse longo prazo, tá? Então por isso que a gente, para ter o um bom convívio em sociedade, a gente abre mão de vantagens menores, tá? Isso é uma ideia bem presente no nosso dia a dia, mas pouco notada. A gente sempre está ponderando, sempre a gente está avaliando nossas ideias. Se eu agir dessa forma, eu vou estar prejudicando alguém. Se eu fizer isso, será que alguém é prejudicado? Não, eu não posso fazer isso aqui, mas pô, vai prejudicar meu vizinho. Então, isso é uma ideia, tá, que pode ser abrangida, tá, para toda a sociedade. E uma coisa bem interessante de se pensar é que quando a gente faz esse sacrifício menor, tá, ele só se torna moral de acordo com a finalidade que ele está atendendo, tá? Só há valor no sacrifício se ele atende uma finalidade moral, né? Imagina o seguinte, imagina que há um prédio em chamas e um indivíduo ele entra nesse prédio a fim de salvar seu cofre, tá? Cheio de dinheiro, suas riquezas, enfim. Tá? Na melhor das hipóteses vão dizer que ele é ambicioso, né? Depois vão chamá-lo de avarento, entre outras coisas, tá? Mas o que seria totalmente diferente seria se ele entrasse nesse prédio em chamas a fim de salvar uma pessoa, tá? Uma criança, uma mulher, um idoso, né? Um homem, enfim. Mas se ele estivesse arriscando sua vida, tá? A fim de salvar outra, tá entendendo? Essa é a ideia. Então, fica evidente que o sacrifício não tem valor, né, em si próprio, mas ele só tem valor se ele atende a uma finalidade moral. Aí você pensa, Vitor, mas por que você está falando tudo isso, essa ideia de moral, tal, essa ideia tão filosófica, tá? Pessoal, eu gostaria de deixar claro aqui uma ideia, tá? Que não se pode construir uma casa pelo teto, tá? E também a gente não vai apostar em um jogo, tá? Nem opinar em um jogo do qual a gente não conhece as regras, tá? Tudo que se fala sobre economia, sobre política, tem um fundamento filosófico, tá? Tem um princípio, tem uma base sólida para isso, tá? Então, aqui é uma muito importante e muito abrangente, tá? Essa ideia de ética e moral. Por quê? O que fica válido aqui, tá? O que fica evidente aqui é que a moral ela sempre tem que ser levada em consideração, tá? A moral ela sempre tem que, digamos, prevalecer. E tem um certo problema quando a gente
se refere à moral, tá? Criada pela ética, né? E principalmente a ética, quando eu falo a ética do Estado, ou seja, a lei do Estado. Como assim, Victor? Pensa da seguinte forma, vamos olhar para a nossa história, tá? Digamos alguns séculos atrás, tá? A escravatura, tá? A escravidão, ela já foi um padrão ético, ou seja, ela foi um modelo de lei sustentada pelo Estado, tá? E isso, se a gente for pensar, refletir um pouquinho, isso era moral dentro dos nossos conceitos, né? Um ser humano, tá? Um ser humano que escraviza outro, né? Lembra-se, o dever moral que tem como finalidade, tá, a integridade do indivíduo, ou como diria mesmo, da própria sociedade, enfim, como fica? Então, é bem importante a gente ter essas referências, tá? Não sermos, digamos, complacentes, tá? Com a ideia cega de moral estabelecida pelo Estado, tá? Então, essa ideia vocês podem trazer também para a questão de leis, tá? Leis que o Estado cria, mas que atenta contra o indivíduo, tá? Ela é uma lei em si, ela é uma lei imoral, tá? Então, é muito importante que tenhamos essa ideia. O Holocausto também, tá? Ele foi uma política de Estado, tá? Ele era um modelo de ética, porém não era moral. Segregação racial, existia escolas para negros, para brancos, transportes para negros, para brancos, mas também não era um modelo moral, tá? Se a gente for comparar essa ideia de ética e moral, a gente sempre tem que estar ponderando, tá? Então, tenham muito cuidado com esses modelos que vocês de moral que vocês trazem para si, tá? Principalmente os conservadores, tá? Conservadores, tem muita gente que pensa, conservador no costume, tal, 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 mas a ideia de conservadorismo também, ela também traz a ideia de conservar instituições, uma moral também estabelecida pelo Estado, tá? E fica esses exemplos, tá, pessoal? Pensem com independência, tá? Tenham essa noção de que moral, né, é na essência mais básica, tá? É um dever que tem como finalidade a integridade do indivíduo. Então, a política, tá? A ideia proposta pelo seu político, pelo seu candidato, pelo presidente, pelo parlamento, enfim, todas essas propostas, tudo que vem deles, tá? Vocês têm que saber filtrar pelo filtro moral. A política hoje que meu candidato sugere, tá? O que o governo está sugerindo, o que a Câmara, o Senado ele sugere, tá? É moral, ou seja, ela visa a integridade, ou dentro da visão do Mises, tá? Ela visa a integridade da sociedade, tá? Da cooperação entre indivíduos, tá? Ou ela meio que divide, tá? Qualquer lei que venha criar privilégios, tá? Por si só, ela é imoral, tá? Porque ela tenta subverter a sociedade, tá? Ou atentar contra indivíduos, que a sociedade nada mais é do que o conjunto de indivíduos que a compõem, tá? Então a gente tem que ter isso em mente, tá? Esse conceito de moral é bem interessante porque ela serve de filtro para tudo, tá? Não só para suas atitudes, mas também para essa ideia de política, de economia, de tudo aquilo que acontece na sociedade, e ela é um filtro, tá? Para várias ações políticas, para tudo que você vê hoje. Se você quer estabelecer uma crítica, uma análise, tá? É bem interessante você tentar ali discernir se a ética, né, ela está de acordo com a moral, tá? Você pode olhar assim, nossa, essa política aqui é interessante, mas ela tá, poxa, cara, soa bonito no primeiro momento, mas será que, entendeu? Então, pessoal, gostaria de trazer esse conceito para vocês, tá? É um pouquinho, digamos, uma ideia um tanto quanto abstrata, tá? Para quem esperava mais economia, uma ideia mais política, tá? Eu gostaria de dizer novamente, tá? Tudo tem seu fundamento, tá? Não adianta a gente colocar o carro na frente dos bois, construir uma casa pelo teto, tá? Senão a gente vai cair naquela história de comentar sem fundamento, de cair em falácias, coisas sem sentido, tá? Então eu gostaria de começar pelo básico, pelo fundamental, para aí sim a gente começar
a pegar alimentos mais sólidos, digamos assim, para a gente poder digerir coisas mais sólidas, beleza? Vou ficando por aqui. Se gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like. Eu vou ficando por aqui e